Fiquei fora até a hora do jantar. Em seguida, entrei de fininho pelas janelas francesas que separavam o jardim e a sala matinal. Parei na porta da sala de jantar, que tinha sido deixada aberta com uma fresta, e espiei lá dentro a cena da qual eu tinha escolhido não fazer parte. Mamãe estava inclinada na direção do Sr. Cooper, sorrindo para ele de forma grotesca e desesperada. Maria estava sentada ao lado dele. A julgar pela expressão desolada em seu rosto e pelo fato de que ela não estava comendo, presumi que mamãe ainda não havia lhe comunicado sobre o convite a Blackmore. E, então, ali estava Lily, ainda inocente, aos 12 anos. Oliver estaria comendo na cozinha com a cozinheira, o que me deixava feliz. Meu olhar parou, por fim, na cabeceira da mesa. Papai estava sentado com desleixo na cadeira, uma das mãos segurando seu copo de vinho, e seu olhar estava fixo no espetáculo que mamãe fazia de si mesma. Mesmo a essa distância, o desprezo na expressão dele me impressionou. Seu semblante era pesado e afiado, violento em sua força, e de alguma forma eu me senti agredida depois de vê-lo. Eu me apressei a desviar o olhar, lembrando por que eu tinha parado de observá-lo havia anos, e segui, pé ante pé, pelo corredor e subi as escadas para meus aposentos. O que Henry tinha dito mais cedo sobre levar meu coração comigo me lembrou de algo ainda mais importante do que o meu coração. Abri a arca trancada ao pé da minha cama de novo, e desta vez tirei a pequena caixa incrustada de marfim. Eu poderia encontrar espaço para ela no meu baú de viagem, com alguns ajustes. Tudo que eu precisava era da minha roupa, do meu Mozart e daquela caixa de marfim. Ainda mais do que um coração, a esperança era uma companheira de viagem necessária. Quase não dormi à noite, e a ansiedade me tirou da cama tão logo o sol se infiltrou pela janela. Depois de me vestir, verifiquei o baú mais uma vez e desci para o desjejum. Mamãe correu na minha direção com pés apressados e uma expressão preocupada. "Oh, Kitty, você não acredita!" Derrubei minha colher. Levei um susto tão grande pelo seu comportamento de pânico que dei um salto. "Maria adoeceu com uma febre durante a noite. Ela está muito doente para viajar." Olhei para a ruga entre seus olhos enquanto senti o pavor se concentrar no meu estômago. "A senhora não quer dizer... Não pretende me manter em casa também, não é?" Ela agitou as mãos. Não, você deve ir. Os Delafields estão esperando por você." Olhei para ela com uma surpresa que me deixou sem palavras. Mas, antes que eu pudesse me questionar mais a respeito de seu humor gentil, ela saiu correndo para cuidar do conforto de Maria. Observando-a sair, tentei me lembrar se eu já a tinha ouvido proferir uma frase como tal antes. Uma onda de mal-estar se remexeu dentro de mim, mas me livrei dela e foquei em um pensamento. Maria não iria comigo para Blackmore, afinal. Abri um largo sorriso antes que tivesse tempo de me dar conta dele. Claro, deveria me preocupar com a saúde de Maria. Mas essa febre provavelmente era apenas um resultado de Maria se recusar a comer e de ter chorado em lugares estranhos no dia anterior. Certamente não era nada sério. Considerando-me afortunada, segui para completar meus últimos deveres da manhã, antes de estar livre para ir embora. Encontrei Oliver na cozinha, sentado num banquinho ao lado da cozinheira, que estava esticando massa folhada. "Olhe, eu tenho algo a lhe pedir." A cozinheira se virou para pegar farinha, e Oliver esticou a mão ligeira como um raio para apanhar um pedaço de massa. "O que é?" Oliver perguntou, enfiando a massa rapidamente na boca. Aos 7 anos, ele tinha vários dentes faltantes e seu nariz e bochechas estavam generosamente polvilhados com sardas. Às vezes eu o observava, quando ele não estava olhando, e agradecia minha boa fortuna por finalmente ter recebido um irmão depois de tantas irmãs. "Preciso que cuide de Cora enquanto eu não estiver aqui." "O que eu tenho que fazer?" "Nada demais. É só ficar de olho nela. Não deixe os cães a aterrorizarem. E certifique-se de que a cozinheira não a machuque quando Cora entrar de fininho na cozinha. E também não deixe mamãe se livrar dela." A cozinheira deu um alto humph quando me referi a ela, mas se pôs a esticar a massa, seus braços fortes cobertos de farinha. Oliver lançou um olhar de desejo para a massa folhada outra vez. Pigarreei para chamar sua atenção de volta para mim. "Se concordar,
Estou preparada para lhe oferecer algo muito especial como forma de pagamento. Isso trouxe seus olhos para mim. Eles eram grandes e castanhos, como os meus. O que você me daria? Algo de Blackmore. Algo especial que ninguém mais tem. Seus olhos se arregalaram. O quê? O que é? Eu me inclinei para a frente, repousando as mãos sobre a mesa, e sorri para ele. Uma concha do mar. Ele franziu a testa. Isso não é tão especial assim. Meu sorriso desvaneceu. A cozinheira estalou a língua. Não, Oliver, sua irmã tem razão. Uma concha é uma coisa muito especial. Sério? Oliver ergueu o olhar para a cozinheira. Ela assentiu e virou a massa, o que provocou um sopro de farinha no ar. Sério? Ainda mais uma que for encontrada sob a luz da lua. Alguns dizem que pode trazer muita sorte para quem tem essas conchas. Os olhos de Oliver se arregalaram mais e sua boca se curvou em um sorriso desdentado. Muita sorte? A cozinheira assentiu com a cabeça, piscando maliciosamente para mim quando Oliver não estava olhando. Sorri de volta. Você gostaria de algo assim, Oliver? Uma concha da sorte? Ah, sim, eu gostaria muito. Ele estava observando novamente a massa, que agora a cozinheira estava cortando em tiras. Estendeu a mãozinha quando a cozinheira deliberadamente desviou o olhar. Então vai cuidar da Cora e não deixar nada de mal acontecer com ela? Oliver assentiu com a cabeça, beliscou um pedaço de massa e o enfiou rapidamente na boca. No entanto, mesmo que a cozinheira fingisse não notar, viu o sorriso em seu rosto polvilhado de farinha. Eu me estiquei sobre a mesa para pegar o rosto de Oliver com as duas mãos. Plantei um beijo em cada uma das suas bochechas sardentas. Ele se contorceu e protestou sem muita sinceridade. Adeus, Ollie, eu disse, olhando nos olhos dele. Vou sentir saudades. Adeus, Kate. Ele sorriu para mim e retornou seu olhar para a massa. Cruzei o olhar com a cozinheira, grata mais uma vez por ela ser gentil e maternal e gostar tanto do meu irmão mais novo. Ele precisa de um corte de cabelo e, por favor, cuide das unhas, elas estão atrozes. Ollie deu uma risadinha sapeca e disse: Eu prefiro minhas unhas atrozes. Lancei um olhar afetuoso sobre sua cabeça curvada e, em seguida, sussurrei: Você vai cuidar dele, ficar de olho nele. A cozinheira me pediu silêncio com um enrugar da testa que era uma repreensão suave. É claro, senhorita Catherine. Não se preocupe com o mestre Oliver aqui. Eu e ele vamos viver aventuras juntos enquanto a senhorita estiver fora, não vamos? Oliver tinha olhos apenas para a massa folhada, mas acenou com a cabeça. Eu saí, se não com um coração leve, pelo menos sem um coração perturbado por causa dele. Só havia mais uma coisa a fazer. Parei em frente à porta da biblioteca e batia suavemente, quase esperando que ele não fosse ouvir o toque leve, mas ele ouviu e me chamou a entrar. Abri a porta pesada e só coloquei a cabeça e os ombros dentro do cômodo. Papai, vim me despedir. Ele estava sentado na poltrona junto à lareira, uma perna cruzada sobre a outra. O sol iluminava as partículas de poeira no ar, e o cheiro adocicado de tabaco de cachimbo se misturava com o couro velho de livros. O cheiro era inebriante para mim, e só um pouco já me trazia uma pontada forte de nostalgia de coisas que eu estava perdendo. Ele levantou a cabeça. Para onde você vai? Para Blackmore, com os Delafield. E espero que para a casa de tia Charlotte depois disso. Ela vai me levar para a Índia com ela. Ah, vai? Seu olhar repousou em mim por um breve momento antes de ele tirar o cachimbo da boca. A fumaça pairava entre nós, encobrindo-nos parcialmente um do outro, fazendo de nós estranhos. Bem, ele olhou para seu livro, desviando sua atenção de mim depressa demais. Boa sorte, ele desejou. Em seguida, fixou o cabo do cachimbo entre os dentes. Eu assenti, sem esperar nada de diferente, e em silêncio, fechei a porta entre nós. Em seguida, eu me voltei para a porta da frente e para a carruagem à espera para me levar, pela primeira vez na vida, a um lugar novo. A velha babá dos Delafield, a senhora Pettigrew, sentava-se à minha frente na carruagem,
cantarolando para si mesma e tricotando em uma velocidade incrível, batendo uma agulha na outra ao ritmo dos cascos dos cavalos. Olhei ansiosamente pela janela para as costas de Henry. Ele estava a cavalo, é claro. Eu sabia que estaria. Sabia que ele sempre cavalgava até Blackmore. E uma pequena parte relutante de mim tinha que admitir que eu estava grata pelo fato de a velha babá ter concordado em vir como acompanhante. Mas, depois de 2 dias inteiros desse coche sacolejante, do cantarolar e das agulhas estalando uma na outra, minha cabeça parecia pronta para se abrir ao meio. No dia anterior, tínhamos nos valido das longas horas de luz típicas dos dias de verão para viajarmos uma boa distância. Depois de 12 horas na carruagem, com os barulhos da Sra. Pettigrew, porém, sem nenhuma conversa para ajudar a passar o tempo, eu estava ansiosa para conversar com Henry. Quando paramos na estalagem, na noite anterior, Henry não tinha desmontado. Ele apenas disse que eu ficaria ali, com o cocheiro e com a Sra. Pettigrew, e ele iria para outra estalagem na estrada. Eu tinha franzido a testa ao vê-lo virar as costas e me recolhi para a estalagem, caminhando a passos pesados. Não gostei da minha refeição nem do quarto que dividi com a Sra. Pettigrew. Pela manhã, Henry estava montado em seu cavalo e nos esperava do lado de fora, após o desjejum. Estávamos de volta na estrada, depois de mal termos trocado uma palavra. Eu realmente não tinha apreciado a tranquilidade do silêncio, nem o entretenimento de uma conversa inteligente, tanto quanto naquele dia. Suspirei ao inclinar a testa contra a janela, desejando que o barulho das rodas da carruagem pudesse abafar o clique-claque e os murmúrios melódicos da Sra. Pettigrew, desejando que tivesse alguém para conversar, desejando que a longa viagem já houvesse terminado. Eu me mexi, tentando esticar as pernas, mas sem sucesso. A Sra. Pettigrew desviou brevemente a atenção de seu tricô e sorriu para mim. Desafia a paciência da gente, não é? À espera, mas vale bastante a pena. Com seu sorriso, eu me lembrei de que a Sra. Pettigrew tinha acompanhado a família Delafield em suas viagens a Blackmore em todos os verões. Ela havia sido uma parte tão importante da família que, quando as crianças cresceram e George herdou Delafield Manor, ele manteve a Sra. Pettigrew para ser a babá de seus filhos. Henry devia ter sido muito persuasivo para convencer George a deixá-la vir conosco. Ela se inclinou para olhar pela janela. Ah, parece que Mestre Henry escolheu a rota pitoresca. Vai ser um deleite para a senhorita. O que é a rota pitoresca? Perguntei, ansiosa para falar sobre qualquer coisa, depois de 2 dias de murmúrios. A senhorita verá em breve. Ela se recostou e o clique-claque de suas agulhas de tricô, somando ao zumbido baixo de seu cantarolar, encheram meus ouvidos mais uma vez. Ela não teria como saber que, em breve, tinha envelhecido já fazia anos, que, longamente, estava doente e frágil, e que, finalmente, era um suspiro de morte. Paciência não era uma das minhas virtudes, nem a resistência. O zumbido melódico assumiu um nível elevado e lamuriante, que reverberava dentro da carruagem e dentro dos ossos do meu crânio. Achei que fosse enlouquecer com o som. Os cavalos diminuíram o ritmo. Olhei pela janela e vi que estavam nos puxando por um plano inclinado. Sabe, os cavalos estão tendo dificuldade com esta colina, eu disse, me movendo em direção à porta. Então acho melhor eu sair e esticar as pernas um pouco. A Sra. Pettigrew olhou para mim, assustada, quando abri a porta da carruagem. Oh, não! A senhorita vai quebrar uma perna! Peça ao condutor que pare! A carruagem não estava viajando mais rápido do que eu iria a pé. Não vou quebrar uma perna, eu garanto. Pulei de leve e bati a porta, respirando um suspiro de alívio por finalmente estar livre daquele murmúrio desafinado. Henry estava cavalgando à frente de nós, mas olhou para trás e virou seu cavalo para mim. Há algo de errado? Ele perguntou ao se aproximar. Atirei-lhe um olhar de acusação. Os murmúrios da Sra. Pettigrew. Ele riu enquanto desmontava do cavalo. Seu sorriso era brilhante na luz do sol. O murmúrio! Eu tinha me esquecido do murmúrio! Como pôde se esquecer do murmúrio? Ele está incorporado no meu cérebro! Imitei o som agudo, monótono e desafinado que eu tinha passado um dia e meio ouvindo. Ele apenas sorriu,
com um olhar diabólico que me fez pensar se realmente tinha esquecido o murmúrio afinal. Percebendo que estava piorando minha dor de cabeça, parei de cantarolar e esfreguei a testa por um momento. Henry se aproximou de mim, conduzindo o cavalo pelas rédeas. Então, ontem à noite você ficou em uma pousada diferente, eu disse. Ele assentiu. Estreitei os olhos para ele. Isso era realmente necessário? Ele deu de ombros e pareceu desconfortável. Eu não queria arriscar sua reputação. Desviei o olhar, sentindo o rosto quente. A memória da minha irmã Eleanor estava suspensa no silêncio entre nós. Mesmo assim, eu não mencionaria o nome dela. Soltei um suspiro de alívio quando, depois de um momento, eu me dei conta de que Henry também não o iria mencionar. Henry gesticulou para a terra diante de nós e disse: Há uma coisa que vai querer ver no topo da colina. O que é? As charnecas. Ele disse isso como se a palavra em si fosse um presente, da forma como ele sempre tinha falado sobre as charnecas, como se fossem tão importantes para sua herança como a casa ou a vida. Tomada por uma nova empolgação, abri um sorriso para ele e corri para o topo da colina. Henry foi atrás de mim puxando o cavalo pelas rédeas. Um vento vigoroso soprou minhas saias, emaranhando-as em torno das minhas pernas quando alcancei o topo da colina. Parei no cume e olhei para um vale sombrio de terras ressequidas. A urze escura cobria o solo como um hematoma. O verde louro, o dourado da grama e uma flor amarela aqui ou acolá faziam pouco para dar mais vida à paisagem. Nem mesmo uma árvore vivia ali. Apenas um primo atrofiado e retorcido de uma árvore que não tinha crescido mais do que os cavalos. De modo geral, era uma paisagem muda, sombria, e eu não conseguia ver nenhuma beleza nela. Esta é a charneca, eu disse, minha voz sem emoção e cheia de incredulidade. Henry ficou ao meu lado, observando meu rosto enquanto eu olhava a paisagem diante de mim. Nem sequer uma folha de grama verde aliviava o olhar ali. Não havia nada remotamente próximo à civilização naquele deserto. Sim, esta é a charneca, repetiu Henry. Mas é feia, eu disse, minha voz perturbada, até mesmo para meus próprios ouvidos. É horrorosa, Henry. Ele riu. Não, estou falando a verdade. Você me disse que era lindo aqui. É lindo. Para mim. Olhei para ele sem compreender. Ele fez um gesto para a paisagem diante de nós. Você não consegue encontrar nenhuma faísca de beleza aqui? Olhei dele para a terra, questionando por um momento se ele tinha passado os últimos 10 anos mentindo para mim ou zombando de mim. Mas não havia mentira em seus olhos. Havia apenas carinho e um entusiasmo que eu não conseguia entender. Mas iria tentar, por ele. Caminhei alguns passos mais e me abaixei para sentir as plantas que eu estava triturando debaixo das minhas botas. Queria entender aquela terra como linda, da forma como Henry entendia. A urze era de uma cor castanho-púrpura, escura e feia, como uma ferida madura. Mas essas flores amarelas brilhavam como luz do sol. Não tinham tons vivos, como os dos narcisos, mas eram de um amarelo alaranjado profundo, como uma gota de sol. Eu me abaixei para colher uma flor, mas, em vez disso, espetei o dedo em um longo espinho pontudo que crescia ao lado das pétalas. Ai! Chupei a gota de sangue do meu dedo. Eu devia ter avisado você. Não há nada macio aqui nas charnecas. Não deixe as flores enganarem você. Elas foram feitas para suportar qualquer coisa, até mesmo uma moça querendo colhê-las. Meu dedo latejava. Suponho que seja admirável ser tão resistente, murmurei, tentando me agarrar a qualquer coisa que eu pudesse admirar naquela terra. Uma rajada de vento subitamente varreu a charneca, levando meu chapéu e o fazendo girar no céu. Henry o puxou do ar como se tivesse sido jogado para ele. Em seguida, parado na minha frente, ele pôs o chapéu na minha cabeça. Segurando-o pelas fitas, ele se inclinou para baixo e houve uma centelha inédita em seus olhos de granito. Um pouco de vida, um pouco de luz, agora estava ali. A charneca tinha despertado nele algo que eu nunca tinha visto. Ele amarrou a fita debaixo do meu queixo. Seus dedos roçaram de leve no meu pescoço, minha clavícula. Um calor tomou minhas bochechas e eu me segurei perfeitamente imóvel.
Seu olhar subiu da fita para o meu rosto e ele disse em voz baixa: Acho que a beleza mais profunda encontra-se no que nosso coração ama. E eu amo isso aqui, Kate, mais do que qualquer outra coisa. É mais do que lindo para mim. É o meu lar. Ele parou de falar e apertou um pouco os olhos, como se estivesse olhando na direção do sol, mas eles continuaram firmes em minha direção. É a visão que eu quero ver todos os dias, pelo resto da minha vida. Fiquei perplexa. Eu sabia que Henry amava Blackmore. Sabia desde sempre que ele herdaria aquela terra, aquela propriedade, aquela vida. Mas ao vê-lo ali, vê-lo dono dela, proclamando-a como seu lar, isso me impressionou profundamente. Em um lampejo de memória, eu estava escondida em um quarto escuro em Delafield Manor, sentindo o cheiro de peônias tão acentuado e tão doce que senti até o gosto. E senti aquilo de novo, do mesmo jeito como naquela noite, de 1 ano e meio atrás, profundamente triste e profundamente perdida. Eu girei, puxei a fita do chapéu para longe do alcance de Henry e fingi estudar a vista que tinha à minha frente. Mas, de costas para ele, estendi a mão. Esfreguei o nariz com força e respirei profundamente, dizendo a mim mesma para controlar as emoções. Senti Henry atrás de mim, silencioso, à espera de que eu amasse aquele lugar tanto quanto ele. Acho que posso vir a gostar, eu disse, lutando duramente para manter a voz firme. Inspirei outra vez numa tentativa de desacelerar meu coração. Nuvens cor do granito riscavam o céu, empurradas em direção a nós pelo vento implacável. Amarrei com firmeza o laço do chapéu, puxando forte, me recompondo. Eu não iria ceder à atração daquela imensidão descampada. Olhando para a estrada, vi a carruagem parada à nossa espera. Venha, eu o chamei. Vamos ver sua Blackmore. Eu estava feliz de subir no coche pequeno e abafado, outra vez. Fiquei até mesmo feliz em ouvir o murmúrio sem sentido da Sra. Pettigrew. Isso era apropriado. Esse era o lugar de coisas certas, não aquela paisagem selvagem lá fora. Nem a terra selvagem, nem o rapaz moreno, de olhos cinzentos, que amava aquele lugar mais do que qualquer outra coisa. Eu me acomodei e fiquei observando as charnecas nos engolirem inteiros, até não haver mais grama verde, aparada para interromper a esterilidade daquele terreno árido. E, então, antes que eu estivesse preparada para isso, a carruagem virou para o sul, e o mar, de repente, tornou-se uma parte do mundo. A Sra. Pettigrew, com um olhar pela janela, observou. Estamos na estrada de Whitby. Agora já não vai mais demorar muito. Fui até a janela do lado esquerdo da carruagem e observei a orla ondulante. A água parecia azul acinzentada na luz da tarde e ampla o suficiente para engolir tudo o que eu sabia sobre a vida. As aves voavam em ângulos acentuados, descendo e descendo de novo sobre a água. Eu não sabia nada sobre os pássaros que viviam perto do oceano. Teria algo novo para perguntar a Henry. Olhei de um lado para o outro entre as duas janelas, com o mar de um lado e as charnecas do outro. Ambas as perspectivas me enchiam de emoção com sua vastidão e sua estranheza. O sol estava começando a descida sobre o horizonte. A luz estava se desvanecendo quando nos deparamos com um vilarejo. A famosa Robin Hood's Bay, que me era mencionada desde que eu começara a ouvir falar sobre Blackmore. Olhei com maior interesse para as ruas íngremes de pedras e para as casas com telhados vermelhos que iam fluindo colina abaixo em direção ao mar. Robin Hood realmente viveu aqui um dia? A lenda diz que sim, veio a resposta da Sra. Pettigrew. Mas a lenda e a verdade eram duas coisas diferentes. A senhora não sabe? Com certeza. Ela olhou brevemente acima de seu tricô. Ninguém sabe com certeza, minha querida. Eu me lembrei do que Henry tinha mencionado brevemente. Algo sobre contrabando. Mas ainda há atividades clandestinas ocorrendo aqui, como contrabando? Ela estalou a língua em sinal de desaprovação. É claro que não! Que imaginação fantasiosa a senhorita tem! Suspirei decepcionada. Inclinando-me para a frente, baixei a janela e prendi a respiração ao sentir a lufada fresca e salgada sobre mim. Se eu fosse uma fora da lei, aquele seria um lugar que eu escolheria como fortaleza. As ruas eram estreitas,
As casas eram amontoadas, tal qual um bando de rebeldes maltrapilhos, ombros encostados um no outro, cotovelos entrelaçados. Os telhados vermelhos angulosos se encontravam e se fundiam, e cascateavam pela colina em direção à margem da água. Um momento depois, a carruagem parou, a porta se abriu e Henry entrou. Seus ombros pareciam preencher o espaço pequeno, e ele tinha o cheiro da brisa salgada e da charneca. Ele sorriu ao ver minha expressão de surpresa e se sentou ao meu lado. "Não quero perder isso", ele disse, e em seguida bateu no teto da carruagem. Retomamos a viagem. A expectativa em seus olhos fez meu coração acelerar. Blackmore devia estar perto. Desejei a velocidade, o voo, que o finalmente chegasse. Henry se inclinou para a frente, olhando pela janela, e apontou, dizendo: "Lá, no topo do penhasco." Curvei o corpo para a frente ansiosamente, e ele se recostou para me permitir a vista completa da janela, para que eu observasse Blackmore pela primeira vez. Olhei fixo e depois olhei de novo. A luz do dia estava se desvanecendo, o céu se pintava de azul marinho. O edifício que se interpunha entre o oceano e o céu parecia negro como a morte. A casa era assimétrica, assim como Henry a tinha reproduzido no modelo, com uma ala estendendo-se muito mais do que a outra. Era debruçada à beira do precipício, como uma criatura deformada, e as velas que iluminavam as janelas pelo lado de dentro faziam parecer que a casa tinha dúzias de olhos, todos voltados para o mar. Conforme a luz do dia desvanecia, eu piscava, e a imagem diante de mim se transformava e parecia um borrão. Se era minha imaginação ou um truque de luz, eu não sabia. Mas, por um momento, a casa me pareceu uma ave de rapina pesada, com as asas abertas, pronta para cair do precipício rumo ao céu vazio. Pisquei novamente, balançando a cabeça para corrigir a estranha reviravolta na minha visão, e meu coração palpitou. Mas essa energia que corria dentro de mim era mais próximo de animação do que de medo. Quis aquilo a minha vida toda. Agora eu tinha minha visita a Blackmore, e acontecesse o que acontecesse, me sentia como se tudo na vida tivesse me levado àquele lugar, àquele momento. Eu me recostei, sentindo falta de ar, e encontrei o olhar de Henry no meu rosto. E então? Balançando a cabeça, eu me vi sem palavras e só consegui sorrir. Pareceu bom o suficiente para ele, pois Henry se acomodou com um sorriso satisfeito no rosto e ficou me observando olhar pela janela à medida que nos aproximávamos de seu futuro lar. A luz do dia tinha desaparecido por completo quando as rodas da carruagem atingiram o cascalho do pátio. Archotes ardentes iluminavam a área quando um lacaio se adiantou e abriu a porta da carruagem, estendendo a mão enluvada para me ajudar a descer. Eu a peguei e desci sobre o cascalho. Afastando-me da carruagem, inclinei a cabeça para trás, de forma a abarcar na minha visão a extensão da casa. Era uma coisa grande e pesada, empoleirada ali na beira do mundo, entre o oceano e as charnecas. Uma âncora de pedra escura e paredes altíssimas. Antes daquele dia, eu tinha imaginado a construção. As pedras escuras, o telhado pontudo, a impressionante linha de chaminés. Mas eu tinha imaginado tudo aquilo no vazio. Agora, eu via todo o seu volume, entre um céu escuro e um penhasco estéril, que sustentava o fardo de infinitas ondas do mar quebrando na costa. O frio que desceu pela minha espinha, e além do vento frio e do borrifar fininho da água salgada. O edifício era nascido de uma atmosfera austera que se tornara real. Era uma assombração em pedra. O oceano umedecia o ar, dando a cada inspiração nossa o sabor de sal, de liberdade e de estranheza. O imponente edifício se assomava adiante, mais escuro do que o céu que escurecia. As charnecas eram como uma faixa de barreira, um descampado impenetrável, margeando, protegendo e empurrando o prédio em direção ao mar. Era selvagem, escuro, grandioso, alto, feroz e assombroso, tudo de uma vez. Aquilo me emocionou no meu âmago. Me emocionou e me assustou, pois chicoteava no meu coração cuidadosamente fechado, tanto quanto o vento tinha bagunçado meu cabelo.
farfalhado minhas saias e feito meu chapéu cair. Tal libertação era possível dentro dessa esfera que sentia encolher com o poder do que eu sentia ali. Eu sentia o cheiro do oceano e da turfa, sentia o gosto do sal no ar e ouvia os cantos pungentes dos pássaros. O vento ainda me chicoteava, como um jato frio do oceano. Aquele era um lugar onde as coisas se desfaziam. Aquele penhasco se desfaria pelo bater das ondas. Aquelas pedras se desfariam pelo vento. Que poder aquele lugar teria em mim? O que, em mim, se desfaria naquele lugar? Muitas coisas poderiam ser libertas, poderiam ser soltas, poderiam ser lançadas ao vento e às ondas, naquele lugar primordial de natureza e poder natural. Henry me desferiu um olhar de entusiasmo ao andar apressado em direção às portas abertas. Eu segui com a mesma rapidez, ansiosa para respirar meu finalmente, quando cruzei a soleira de Blackmore pela primeira vez. Henry esperava por mim à porta e me observava entrar no grande salão que eu tinha visto primeiro em miniatura através de uma portinha de madeira. Ali, os detalhes eram os mesmos do modelo. O chão quadriculado de branco e preto, a lareira esculpida com detalhes à esquerda, a abertura em arco na outra extremidade. Mas a escala fazia tudo parecer novo e estranho. Eu senti, em vez de ver a altura do teto. Ele era tragado pela escuridão, apesar do fogo crepitante na lareira e das velas acesas em toda parte. A brisa fria do oceano nos seguiu através da porta, ia nos perseguindo pelas costas, fazendo com que as chamas das velas tremeluzissem e projetassem sombras estranhas nas paredes de pedra e no chão. Apesar do fogo e da luz das velas, a sala estava perdendo a luta contra a escuridão. Um servo mais velho, com o porte de um mordomo, se aproximou de Henry, curvou-se e disse: "Bem-vindo de volta a casa, Sr. Delafield. Espero que a viagem tenha sido tranquila, sim?" Foi a palavra casa que chamou minha atenção. Olhei para o rosto de Henry e reconheci em um instante a emoção de estar ali, os passos apressados, o olhar de felicidade, o contentamento e a paz profunda enchendo suas feições. Aquele era o lar de Henry. "Obrigado, Dawson. Sim, a viagem foi ótima. E é sempre bom estar de volta." Dawson ajudou Henry a tirar o manto e pegou as luvas e o chapéu enquanto eu entregava meu chapéu e casaco para um lacaio que estava à minha espera. Passos secos soaram no ladrilho e então uma voz familiar surgiu atrás de nós. "É você, Henry? Finalmente chegou?" Eu me virei, formando um sorriso educado para a Sra. Delafield, que parecia mais elegante do que jamais parecera antes. Ela devia ter se beneficiado das costureiras de Londres, presumi. Mas antes que eu pudesse cumprimentá-la, antes que pudesse agradecê-la por finalmente me convidar para ir a Blackmore, ela parou de chofre e me encarou. Mesmo na luz tênue e bruxuelante das velas, pude ver a surpresa e o desagrado nos olhos dela. "Catherine." A voz da Sra. Delafield era fria, como o vento do mar. "O que está fazendo aqui?" Eu olhei em confusão, dela para Henry, que estava próximo de mim, ao meu lado. "Sim, mãe. Nós viemos mais cedo do que o esperado. Pensei que Kate gostaria de um dia aqui com Sylvia, antes da chegada do restante dos nossos convidados." O rosto dela estava definindo uma expressão de repugnância e, antes que ela pudesse responder, ouvi o som de mais passos. Sylvia e uma jovem que eu não conhecia apareceram ao lado dela, quase parecendo se materializar da própria escuridão. No mesmo instante, uma rajada de vento balançou as portas e as velas piscaram e projetaram suas sombras erráticas novamente. Meu coração deu um salto. "Kitty?" Sylvia perguntou, olhando para mim como se ela não me reconhecesse. Alisei o cabelo e me sentia incomodada sob o peso do olhar de Sylvia. No entanto, depois da pausa desconfortável de um piscar de olhos, ela se adiantou e me puxou para um abraço. "Estou tão feliz por você estar aqui!" Ela me abraçou firme. Relaxei com um suspiro de alívio. Não havia nada de errado ali. Eu nunca tinha estado nas boas graças da Sra. Delafield. Portanto, não era nada novo. Não tinha com que me preocupar. "E está surpreso em me ver, Sr. Delafield?" Uma risada seguiu as palavras. Saí do abraço de Sylvia
disparando um olhar de relance rápido de Henry para a jovem que tinha entrado na sala com Sylvia. A moça não estava olhando para mim. Suas mãos estavam entrelaçadas uma na outra, e o olhar dela estava firme e afetuosamente fixo no rosto de Henry. Senhorita St. Clair! Henry disse com entusiasmo na voz. Eu não sabia que já tinha chegado. Sua mãe foi gentil bastante para me trazer aqui pessoalmente, de Londres. Meus olhos se estreitaram. Então essa era a senhorita St. Clair com quem Henry pretendia se casar. A senhora Delafield entrou na minha linha de visão, e quando olhei de relance para ela, ela sorriu para mim. Se havia uma coisa que ela e minha mãe tinham em comum, era seu arsenal de armas. Ambas usavam os sorrisos para ferir, enganar, prejudicar. O sorriso que ela usou comigo naquele momento era afiado e cruel, e me cortou como uma faca rápida. Senhorita St. Clair, essa é a senhorita Catherine Worthington, uma antiga amiga da família. Catherine, esta é a senhorita Juliet St. Clair. A senhorita St. Clair voltou seu olhar para mim pela primeira vez. Foi quando vi a medida total de sua beleza, com seu cabelo em um tom acobreado profundo, seus olhos grandes e verdes, separados apenas um pouco mais do que a média. Seu rosto se estreitava em uma forma de coração. A boca era pequena, o nariz era reto e longo. Senti meu peito se apertar. No total, a combinação de seus atributos era de tirar o fôlego. Não parecia deste mundo. Era como se ela tivesse sido trazida àquele lugar de algum reino élfico. Eu me sacudi, perguntando-me de onde tinha vindo uma ideia tão fantástica. Deviam ser as sombras, as charnecas e o vento implacável do oceano que estavam criando absurdos nos meus pensamentos. Senhorita Worthington, bem-vinda a Blackmoor, disse a rainha elfa, sua voz clara e confiante. Estamos muito felizes de tê-la aqui. Olhei para ela por um momento em choque, antes de fechar a boca e engolir minha surpresa. Ela ficava feliz com a minha presença ali? Ela estava me dando as boas-vindas a Blackmoor? Esse era o papel da anfitriã. Lancei um olhar rápido dela para a senhora Delafield, que estava observando com aprovação. Depois para Henry, que exibiu uma expressão completamente contida, que me impedia de adivinhar seus pensamentos. Algo estava definido entre eles, então? Henry já propusera casamento à senhorita St. Clair? Já estava decidido que ela seria senhora de Blackmoor? Por fim, consegui assentir e sorrir levemente. Obrigada. Estou feliz por finalmente estar aqui. Não consegui me impedir de enfatizar a palavra finalmente. Eu queria que a senhorita St. Clair soubesse que ela poderia ter feito visitas ali antes, mas meu coração pertencia àquele lugar havia mais tempo do que o dela. Eu tinha 10 anos quando Henry e ela se conheceram. Eu o conhecia há mais tempo e melhor. Eu já amava Blackmoor muito antes de a senhorita St. Clair sequer ter ouvido falar do lugar. Dawson, por favor, leve os pertences da senhorita Worthington para o quarto dela, disse a senhora Delafield, assumindo o controle. Ela olhou pela sala. Senhora Pettigrew, o que está fazendo aqui? A velha babá finalmente tinha posto o tricô de lado e estava a poucos passos de nosso grupo. Mestre Henry me convidou para vir junto, como acompanhante. A senhora Delafield lançou um olhar afiado para Henry. Parece que Henry está cheio de surpresas esta noite. A mandíbula de Henry estava apertada. Seus olhos eram aço quando encontraram os de sua mãe. Eles pareciam estar em uma guerra silenciosa, um contra o outro, e tive que supor que Henry havia vencido quando a senhora Delafield desviou o olhar com um suspiro e olhou ao redor da sala, como se à procura de algo que ela tivesse posto em lugar errado. Catherine, ela suspirou novamente. Onde está sua criada? Eu não trouxe nenhuma. Minha mãe tinha uma criada só dela, mas minhas irmãs e eu compartilhávamos uma só criada, e mamãe não queria perder uma empregada para aquela viagem. A senhora Delafield levantou uma sobrancelha altiva e me examinou como se eu fosse um inseto estranho, sobre o qual ela não tinha se lembrado de pisar. Eu já tinha visto seu olhar em mim assim antes, mas daquela vez estava ciente demais do olhar atento da senhorita St. Clair e de Henry, parado atrás de mim. Meu rosto queimava. Com mais um suspiro pesado, ela disse em uma voz entediada. Dawson,
Encontre alguém na cidade para vir aqui logo cedo pela manhã para ser a criada da senhorita Worthington. Não podemos deixá-la correr por aí como um bichinho selvagem, não com nossos convidados prestes a chegar. Sim, senhorita Delafield, Dawson respondeu, fazendo uma mesura. Sylvia, uma palavrinha. A senhora Delafield afastou-se alguns passos e puxou Sylvia consigo. Elas conversaram em voz baixa, mas ouvi suas palavras mesmo assim. Eu era muito boa em ouvir conversa alheia. Não há quartos extras na ala leste. Ela terá que ficar na ala oeste. Alguém não pode dividir um quarto? Não, não quero criar inconveniência a um dos meus convidados por causa dela. Eu lhe disse quando você... A voz dela se tornou um sussurro, e eu me esforcei para apanhar o fluxo da conversa de novo, sem parecer que estava ouvindo. Outro momento se passou, e Sylvia retornou ao meu lado e entrelaçou o braço com o meu. Venha, deixe-me mostrar o seu quarto. Ela pegou uma vela de uma mesa lateral e me puxou em direção à abertura em arco do outro lado da sala. Parecia que Henry tinha se esquecido de mim. Ele estava completamente absorto em tudo o que a senhorita Sinclair estava lhe dizendo aos sussurros diante da lareira. Antes de passarmos através do arco, não pude deixar de olhar para trás. A senhorita Sinclair tinha se aproximado de Henry, e a lareira cintilava sobre os cabelos dela, deixando-os cor de cobre. Ela pôs a mão graciosa no braço dele e olhou-o no rosto. A última coisa que vi, antes de me virar, foi Henry sorrindo para ela. Mamãe me disse para colocar você na ala oeste, Sylvia comentou, olhando para mim com um lampejo de nervosismo nos olhos. Os outros convidados ficarão na ala leste. Você sabe que a mamãe passou o ano anterior todo decorando a ala leste, e ela convidou todos os amigos para mostrar o trabalho dela. Mas a mamãe não estava contando com você, e não temos mais quartos extras daquele lado. Assim, vai ter que ficar sozinha na ala oeste. Você não se importa, não é? Mas... Tropecei no degrau superior e me segurei no corrimão. Mas o que você quer dizer? Certamente sua mãe estava me esperando. Sylvia me lançou um olhar rápido. Depois, voltou a se fixar no corredor diante de nós. Estava escuro e a vela fazia pouco para iluminar o caminho vasto que se estendia à nossa frente. Um calafrio se estabeleceu entre meus ombros. Eu estava, de repente, grata pelo braço de Sylvia entrelaçado com o meu. O que você quis dizer com... Mas a mamãe não estava contando com você. Sua mãe me convidou, não convidou? Henry me disse que ela convidou. Ele estava segurando uma carta dela, que tinha chegado de Londres. Ela me convidou, Sylvia. Com o coração doente de medo, observei seu perfil enquanto ela caminhava ao meu lado, com a luz de velas destacando seu cabelo dourado. Sylvia se parecia muito com a mãe. Alta, como todos os Delafield. Cabelos dourados que virariam castanho acinzentados antes de se tornarem grisalhos. E aqueles olhos azuis frios, como um céu congelado. Não quis dizer isso. Eu só quis dizer que ela não tinha contado corretamente, que ela não tinha contado todos os convidados. Ela não contou você. Então, quando ela fez os planos para esta reunião... Sylvia acenou com desdém. Você vai ter que ficar na ala oeste. Era só isso que eu queria dizer. O mal-estar juntou-se ao frio que tinha recaído sobre mim, mas tentei me livrar dele com o pensamento de que Sylvia não mentiria para mim, nem Henry. Se eles diziam que eu havia sido convidada, aceitaria sua palavra como verdade. Sorri um pouco. Eu estava ali, em Blackmore. Era tudo o que importava. Finalmente tinha sido convidada. Finalmente tinha sido incluída. E finalmente veria onde Henry iria passar o restante de sua vida. Parei meus pensamentos aí, antes que eles pudessem adicionar com a senhorita Juliet St. Clair. Meu sorriso ficou mais amplo à medida que pensava que eu era afortunada por ficar na ala mais antiga, lugar que Sylvia sempre me dissera que era assombrado. Era perfeito. Era exatamente como eu teria escolhido conhecer Blackmore. Subimos 2 lances de escadas e viramos à direita. Sylvia estremeceu ao meu lado. Era mais frio ali, naquela ala. Eu podia sentir o vento se infiltrando pelas paredes de pedra. Também podia ouvi-lo. Um gemido agudo e inconstante que vinha e ia em rajadas esporádicas. Um gemido ia ressoando pelo assoalho de madeira onde eu pisava. Sylvia segurou meu braço com ainda mais firmeza e acelerou os passos. Olhei para ela, sorrindo.
Não me diga que você ainda tem medo da ala oeste. Isso é um absurdo. Eu tenho 18 anos. É claro que não tenho medo. Ela respondeu com desdém. Então, deu uma guinada brusca, quase me derrubando em sua pressa de chegar a uma porta à minha direita. Aqui! Aqui é o seu quarto. A porta era feita de madeira pesada, entalhada, e rangeu quando ela a empurrou para abrir. Vou mandar uma criada vir imediatamente acender a lareira, disse ela ao entrar no quarto e acender as velas deixadas na mesa de cabeceira e na cornija da lareira. Ela puxou a corda ao lado da cama, queria tocar um sino lá embaixo e chamar uma criada. Sylvia olhou em volta com nervosismo e estremeceu. Eu odeio a ala oeste, admito, mas você vai, sem dúvida, adorar. Você sempre foi fascinada pelas assombrações deste lugar. Olhando pelo cômodo, decidi que o amava, de fato. Estava escuro, frio e combinava perfeitamente com o clima da casa. Aqui é perfeito, disse, sentando-me na cama. Depois de acender as outras velas, Sylvia colocou a dela em cima da mesa de cabeceira. Agora que estávamos ali, eu percebia o quanto tinha sentido saudades dela naqueles últimos 4 meses em que ela estivera na capital. Agora, me conte tudo o que não me contou sobre Londres nas cartas. Ela se sentou pesadamente na cama e disse, com um suspiro torturado. Foi desgastante, todos os dias. Tão desgastantes. Bufei. As aventuras são um desperdício para você, Sylvia. Você preferiria se aconchegar na frente de uma lareira a ter que ir a qualquer lugar ou ver qualquer coisa. Ela sorriu, bem-humorada. É verdade. Inclusive, de agora em diante, os pretendentes terão que vir até mim. Londres é cansativa demais para eu ter que ir até lá novamente. Falando em pretendentes, levantei as sobrancelhas. Havia algum homem promissor na capital? Ela suspirou novamente, mas desta vez um sorriso feliz deslizou e permaneceu em seu rosto, e seus olhos assumiram uma qualidade sonhadora. Escorregando a mão no bolso do vestido, ela tirou um pequeno pedaço de papel e me entregou. Em uma caligrafia elegante estavam as palavras: O que é a luz se Sylvia não for vista? O que é a alegria se Sylvia não estiver por perto? Ela me olhou com os olhos transbordando de emoção. E então? Ela perguntou, sua voz rica de entusiasmo. Ele não é maravilhosamente poético? Shakespeare? Sim, ele era. Eu lhe entreguei o papel. Ela franziu as sobrancelhas. Não, não Shakespeare! Ela se inclinou em minha direção, e mesmo que a porta estivesse fechada e não houvesse ninguém por perto para ouvir, ela sussurrou. Foi o Sr. Brandon que me deu isso. Ele escreveu, só para mim. Oh! Fiz com a garganta e apontando para o papel, disse. Mas esse é um verso de Shakespeare, Sylvia. Não pronunciei o pensamento que se seguiu. Se ela tivesse estudado a metade do tempo em que tinha brincado com a minha gata, ela mesma poderia saber disso. Sua expressão cabisbaixa foi como uma flecha de arrependimento a me atravessar. Ela acariciou o papel com um dedo. Eu pensei que ele tivesse composto. Mas foi muito romântico da parte dele, eu me apressei a dizer. Ele deve admirar muito você. Afinal, o que vale é a intenção e não necessariamente a originalidade do pensamento. Seu rosto se iluminou um pouco. Sim, é verdade. O que vale é a intenção. Eu me sentia perversa por ter esmagado a esperança dela. Então me conte mais sobre esse Sr. Brandon, atencioso e romântico. O sorriso dela se alargou. Você vai conhecê-lo pessoalmente. Ele está para chegar amanhã. Então estou duplamente feliz por estar aqui. Sim, eu também estou feliz. Não importa o que mamãe possa dizer. Ela mordeu o fim das palavras com um olhar de consternação. Olhei para ela incisivamente. Não importa o que mamãe possa dizer? Suas bochechas ficaram rosadas e ela acenou com a cabeça, como se me aconselhando a não continuar com o assunto. Mas eu não queria deixar as coisas passarem facilmente. O que sua mãe teria a dizer sobre a minha visita? Ela realmente não sabia que eu viria? Sylvia baixou os olhos e traçou as linhas da colcha da cama.
Após uma longa pausa, ela falou, hesitante e cuidadosamente. Ela está preocupada que, com você aqui, Henry possa ser distraído do objetivo dele. Minhas sobrancelhas se uniram em confusão. Que objetivo? Ela respirou fundo e soltou o ar com um suspiro. Ele pretende tornar as coisas definitivas com a senhorita Sinclair. Meu coração palpitava ruidosamente. Fixei o olhar em seu cabelo dourado. Quer dizer que ele pretende pedi-la em casamento? Ela ergueu o olhar, um pedido de desculpas escrito por todo o seu rosto. Você sabia que isso ia acontecer, ela sussurrou. Sabia tanto quanto a gente. Teve anos para se acostumar com a ideia, Kitty, assim como Henry. E você o viu, esta noite, lá embaixo. Deve ter visto que ele aceita bem essa união agora. Meu orgulho se enriçou todo. Transformei minha expressão em um olhar de escárnio. Não tenho problema algum com Henry atando laços com a senhorita Sinclair. Você não precisa olhar para mim como se estivesse com pena, Sylvia. Eu não pretendia. E sejamos claras, pelo último ano, não deixei muito claro para todos ao meu redor que não tenho intenção de me casar? Lancei um olhar intenso para Sylvia, e então ela assentiu com a cabeça. Você deixou isso muito claro. Pois, então, se acredita em mim, não há necessidade nenhuma de me olhar assim, de se desculpar ou de sentir pena de mim. Na verdade, você deveria ficar feliz, pois finalmente convenci minha mãe a me deixar ir para a Índia com a minha tia Charlotte. Seus olhos se arregalaram. Isso é verdade? Sim, é verdade. Ergui o queixo. Vou partir direto de Blackmore. Foi uma grande conquista, sabe? Eu sei, mal posso acreditar. Pensei que ela nunca concordaria com seu plano. Ela concordou. Concordou com ele. E logo colocarei em prática meus próprios objetivos de vida. E realizarei meus sonhos. Portanto, não há necessidade de se preocupar comigo, Sylvia. Na verdade, nunca estive mais feliz. O alívio suavizou as linhas de preocupação que tinham vincado seu rosto. Ela colocou a mão sobre a minha e apertou-a delicadamente. Estou muito feliz em ouvir isso, minha querida. Muito feliz. E estou contente por termos conversado a esse respeito, pois tenho que lhe perguntar uma coisa, e não sabia como. O que é? Mamãe me pediu para ver se você estaria disposta a permanecer no seu quarto esta noite. Ela mordeu o lábio. Eu a fitei. De qualquer modo, você provavelmente está cansada da viagem. Ela se apressou a completar. E seria mais fácil para todos nós se Henry e Juliet tivessem esta noite para ficar juntos, sem outras distrações. Foi por isso que a trouxemos aqui conosco de Londres, antes dos outros convidados. Meu sorriso pareceu muito rígido, mas tentei forçá-lo, apesar de tudo. Entendo. É claro que vou mandar-lhe trazerem um jantar. Você não precisa passar fome. Ela riu, um som estranho e forçado. Meu rosto estava quente de vergonha, e quando meus olhos começaram a arder com lágrimas, eu soube que precisava me livrar de Sylvia rapidamente. Vou ficar feliz de permanecer aqui. Estou bem cansada, como você diz, e vai ser bom relaxar. Portanto, isso é exatamente o que eu teria desejado para mim. Eu me levantei, caminhei até a porta e a abri. Um lacaio estava trazendo minha mala pelo corredor. Olhe! Aqui já vem meu baú. Vou desfazer a bagagem e você pode descer. Sylvia estava ao meu lado, parecendo pouco à vontade, como se estivesse à procura de algo para dizer, mas eu rapidamente a abracei, antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, e disse: Estou muito feliz por vê-la outra vez. Então, delicadamente, eu a empurrei porta fora conforme o lacaio se aproximava. Obrigada, sim, isso é meu. Aqui dentro, por favor. Só coloque ao pé da cama. Apressei-o a sair do quarto, agarrada à porta para fechá-la atrás dele. Vou mandar trazerem um jantar, disse Sylvia baixinho, permanecendo ainda na porta. Mas meu constrangimento ameaçou superar meu controle, e eu não quis que ela visse. Eu assenti, sem esperar nada de diferente, e em silêncio fechei a porta entre nós.